O Japão exibe uma cultura multifacetada, com tradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa, a distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural diferenciado e cujas marcas persistem mesmo com a característica dinâmica do povo de adaptar-se à evolução tecnológica. Religião. Os japoneses têm o sincretismo religioso como marca. Suas principais crenças têm raízes no shintoísmo e budismo, mas coexistem com outras religiões, até mesmo com a cristã. Diferente do que ocorre no Ocidente, no Japão, não há pregações religiosas e a religião não é vista como doutrina, mas um modo de vida. É considerada um código moral, um modo de viver e está tão arraigada, que não se distingue dos valores sociais e culturais da população. A introspecção também marca a religião no Japão. As orações não são públicas e, menos ainda, integram cerimônias oficiais. A adoração não é comum entre os japoneses. Os rituais de vida, nascimento, casamentos, aniversários, e morte, funerais, são parte comum da vida no Japão. Nem sempre foi assim, contudo. Até a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era considerado um verdadeiro deus. O conflito quebrou esse sistema de crenças e, após a recuperação econômica, a religião define a espiritualidade do povo. Jardins japoneses. Os jardins japoneses demonstram a influência da cultura chinesa. Entre os pontos turísticos que demonstram a essência da cultura japonesa estão os jardins, cuja cultura foi importada da China por volta do ano de 600. Os jardins exaltam a religião budista, embora tenham caráter funcional. Cerimônia do chá. Mais recente, essa tradição teria começado em 1192, quando um monge budista chinês, Eisai, chegou ao Japão. A cerimônia impõe ritual sobre a preparação da infusão à base de chá verde em pó. As cerimônias com a demonstração da cultura japonesa teriam começado entre 1333 e 1573, lideradas por monges nos jardins projetados somente para os rituais. Entre 1568 e 1600, as cerimônias já possuíam adornos como as lanternas, trampolins e pontes em arco construídos nos jardins considerados ícones do Japão. Costumes. Os japoneses vivem sob rígidos códigos e muitos são de tamanha sutileza, que poucos estrangeiros poderiam notar ou compreender. Entre os hábitos mais comuns e que levam ao conhecimento da cultura japonesa está a imposição de uma curvatura nas costas. De costas em arco, os japoneses dizem olá, despedem-se, demonstram gratidão ou arrependimento. Curvar as costas significa ter respeito. A reverência formal logo leva à imagem do povo japonês. Outro símbolo que logo conduz à imagem do Japão está nos calçados, que são retirados à entrada de casas, templos e, até mesmo, restaurantes. Por tradição, os japoneses retiram os sapatos para dormir, sentar e comer. Como as refeições são feitas em tatames, retirar os sapatos é uma forma de manter o ambiente higienizado. Esportes. Os esportes constituem um importante elemento na cultura japonesa. Os esportes que, rapidamente, remetem à prática no Japão são o sumo, judo, karatê e aikido. Hoje, contudo, badminton, baseball e futebol são largamente praticados no Japão. Sumo. O sumo é considerado um esporte nacional, sendo praticado há pelo menos 1,5 mil anos. É um esporte profissional, mas ainda guarda as raízes ritualísticas, como o uso do sal para a purificação e de alimentação dos praticantes. Os atletas de elevado desempenho do sumo são venerados pelos japoneses. Hoje, o esporte também é buscado por estrangeiros, mas ainda são os nativos os atletas de maior notoriedade. O sumo é um esporte nacional com características de ritual. Kendo. Considerada a arte marcial mais antiga do Japão, o Kendo consiste no uso de espadas de bambu unidas por tiras de couro. É praticado desde 1333, porque os samurais precisavam praticar o uso da espada. Karatê. Do Japão, o karatê chegou à China, onde foi aperfeiçoado. Suas origens, contudo,
são até mesmo direcionadas ao continente indiano. O karatê espalhou-se para o mundo e apresenta uma maneira fantástica de combate sem o uso de armas. O karatê é um esporte japonês, mas praticado em todo o mundo. Culinária japonesa. Comida. A comida japonesa é tão particularmente diversa e sedutora que, sozinha, seria uma justificativa para visitar o país. Assim como o esporte, espalhou-se pelo mundo, levada por migrantes e envolvendo apreciadores por toda parte. Do Japão saiu sushi, iguaria que mistura peixe e arroz envolto em uma capa de alga. E de suma importância na culinária japonesa está o arroz que, de tamanho significado, já foi negociado como moeda. O arroz é a base de ao menos 2.000 pratos japoneses. A exigência pela qualidade começa no plantio e a